Olá, boa noite a todos. Eu sou a professora Patrícia Cardoso, sou professora de Direito Civil do curso de Direito de Volta Redonda, da Universidade Federal Fluminense, e nós estamos aqui hoje para iniciar o nosso projeto de extensão, intitulado Meu Lugar para Viver, oficina sobre o direito de propriedade. Este projeto, coordenado por mim e realizado pelos alunos da UF, e, atualmente, a bolsista responsável é a aluna Luísa Índio, que fará a apresentação hoje, juntamente com uma professora convidada, a professora Ana Alice De Carli, que é também professora do Departamento de Direito da UF, professora de Constitucional e Direito Ambiental, é também coordenadora do programa de residência jurídica do nosso curso, e hoje vai falar sobre condomínios sustentáveis. O objetivo desse projeto é, a cada 15 dias, trazer temas relativos ao direito de propriedade, de um modo simples, fácil e descomplicado, que vai atingir a população em geral. Então, a população será esclarecida sobre seus direitos e seus deveres, no que concerne aos direitos reais, à propriedade, condomínio, impostos, meio ambiente. Ok? Espero que vocês gostem dessa live. E eu vou passar a palavra à aluna Luísa Índio, que será a nossa anfitriã hoje. Boa noite, gente. Como a professora Patrícia já comentou, esse é o nosso projeto de extensão Meu Lugar para Viver. Nós realizaremos encontros quinzenais para tratar sobre diversos aspectos sobre o direito de propriedade. E o nosso tema escolhido sobre hoje foi tratar sobre sustentabilidade nos condomínios. Nós introduzimos, né, esse primeiro encontro com os condomínios por ser naturalmente um tema mais polêmico, e como a sustentabilidade é um assunto que sempre está em discussão, é um assunto que as pessoas se interessam, querem saber como, querem saber quanto, nós chamamos a professora Ana Alice para nos ajudar e comentar um pouco mais sobre esse assunto hoje. Com isso, eu passo a palavra para a professora Ana Alice. Professora Ana Alice, você pode ligar o seu microfone para a gente? Desculpa, toda essa frase é que a gente mais ouve. Ligar o microfone. Bom, boa noite a todas, a todos. Quero parabenizar por esse brilhante projeto a professora Patrícia Cardoso, que realmente procurou, com esse projeto, levar para fora da universidade conhecimentos que a gente adquire lá dentro e transformar isso num objeto de interesse social. Parabéns, professora Patrícia, parabéns ao teu grupo, à Luísa, por esse brilhante, maravilhoso projeto. Que ele frutifique muito, que eu tenho certeza que vai, porque ele é um projeto que tem função social, função acadêmica, e eu tenho certeza que ele vai fazer muita diferença para a comunidade local, não só para a comunidade local, onde o campus da UF de Volta Redonda está instalado, mas assim para lugares longínquos, onde essas palestras serão atingidas por meio do canal do YouTube. Parabéns. Obrigada, professora. Imagina, eu queria pedir agora para a Luísa Índio, eu queria começar compartilhando com vocês uns slides com algumas informações, com algumas imagens, para vocês começarem a, digamos assim, contextualizar o que a gente pretende trabalhar com vocês aqui. O público que está nos vendo, que está nos ouvindo, pode trazer as suas dúvidas, as suas perguntas, porque é esse o objetivo do projeto, e que me encantou para poder estar aqui hoje participando com vocês. Por favor, Luísa. Conseguiu? Sim. Tá aberto? Tá aberto. Ok? Uhum. Sim? Sim.
Tudo Tá. certo, pode começar. Meus queridos e minhas queridas, condomínios sustentáveis. A gente cabe bem dentro desse projeto Meu Lugar para Viver. Cada dia mais que a gente vive, mais a gente demanda da natureza, ou, por conseguinte, do meio ambiente em sua plenitude. E o que nós poderíamos fazer para melhorar a vida da gente e a vida do planeta? Como é que a gente poderia pensar nisso? E onde a gente poderia levar essas práticas? Como a gente poderia levar essas práticas para dentro da nossa casa? Então, a primeira coisa que eu quero trazer para vocês são exemplos brasileiros de condomínios sustentáveis. Esses 2 exemplos brasileiros estão entre os 18 mais sustentáveis do mundo. Um está em São Paulo e o outro fica numa cidade em Santa Catarina, uma cidade praiana chamada Palhoça. O que esses 2 projetos têm em comum? O interessante é que, embora esse aqui de São Paulo, a gente olhe, parece um aglomerado de prédios, mas todos os prédios têm estrutura sustentável, tem captação de água da chuva, energia solar, foi tudo idealizado para que você não precise pegar carro, por exemplo, para ir lá aqui dentro desse condomínio, tem universidade, tem farmácia, tem escritório comercial, tem supermercado, hospital, tudo que você pode imaginar. Ou seja, você não precisa pegar carro para andar dentro do condomínio. Você pode fazer isso a pé ou de bicicleta. Então, ele foi projetado para isso. O que costumam dizer que esse condomínio, que é lá no Brooklyn, no bairro do Brooklyn, em São Paulo, é uma cidade dentro da cidade de São Paulo. Só que é uma cidade planejada de forma sustentável. Esse outro condomínio na cidade de Palhoça é tão interessante que, nessa foto que eu coloquei aqui, inclusive, eles fizeram uma praia artificial para as pessoas usufruírem. E também tem toda a infraestrutura, energia solar, captação de água da chuva, resíduos sólidos são aproveitados no local também. Então, é claro que aqui eu trouxe 2 exemplos de condomínios sustentáveis, 2 exemplos de condomínios gigantescos, obviamente, mas eu trouxe para mostrar para vocês que, se é possível a gente transformar um pedaço de uma cidade totalmente insustentável, como a gente não poderia fazer isso com o nosso prédio, com a nossa casa, com o nosso quintal? O que a gente costuma ver por aí são casas que colocam cimento no quintal, e fala, não, mas é porque eu não quero sujeira na minha casa. Mas é uma desvantagem que a pessoa está tendo em termos de qualidade de vida. Ao invés de botar cimento no quintal, coloca uma grama, faz planta flores. Com certeza as pessoas vão se sentir bem melhores com esse visual, e o meio ambiente agradece, porque a água, ao invés dela escorrer e causar enchente, ela vai penetrar no solo, que é o caminho natural dela. Aqui, na China, existe, que é considerado um dos países mais poluidores do mundo, a China, existe um projeto de cidade mais sustentável do mundo. Este é o protótipo da cidade, a cidade vai se chamar Tianjin Eco City, e ela foi planejada para receber até 350 mil pessoas, numa área de 30 quilômetros quadrados. E a expectativa é que, ainda nesse ano, até o final do ano, essa cidade já esteja totalmente pronta para receber os seus habitantes, que se espera também sejam sustentáveis, que busquem uma política sustentável de se viver. Muito bem. E Volta Redonda? Será que Volta Redonda pode se transformar numa cidade sustentável? Eu acredito que sim. Primeiro, eu trouxe aqui um exemplo de uma foto de alagamento, toda vez que chove em Volta Redonda, nesse bairro Água Limpa. Olha o que acontece com a cidade. Olha só essa água. Além da água que transborda, olha o lixo que vai junto. Então, o que se pode fazer para melhorar isso?
Aí, inicialmente, a gente tem que pensar em educação ambiental, em política pública que melhore os serviços de saneamento básico. E aqui a cidade de Volta Redonda, uma parte dela, como vocês podem ver, é um prédio grudado no outro, pouca área verde, ou seja, não se respeitou os limites da natureza no tocante ao seu próprio espaço, como área verde. O que a gente vê é isso. Então, quando você tem uma cidade que é significativamente asfaltada, a tendência é de alagamento, porque a água, quando a água chove, quando chove, a água ela tem que seguir o seu ciclo normal, que é penetrar no solo, que é ir para os rios, que é ir para os mares. Ou seja, ela tem que fluir de alguma forma. Agora, se a cidade está toda cimentada, não tem muito para onde ir a água. Aí a tendência são, de fato, os alagamentos. Então, como transformar Volta Redonda em uma cidade digna e sustentável? O que a gente poderia pensar para melhorar a cidade de Volta Redonda? Eu estou citando como exemplo a cidade de Volta Redonda, porque o projeto da professora Patrícia Cardoso é em Volta Redonda. O campus nosso da UF é de Volta Redonda, mas isso pode-se pensar em qualquer outra cidade. Então, o que a gente pode pensar é, que tal se a gente começar com ações individuais e coletivas? Que tal buscar respeitar leis ambientais existentes? Quando a gente desconhece, até é justificável, mas quando a gente sabe que existe uma lei protetora de áreas de preservação ambiental, vamos pensar em levar a cabo o que dispõe a lei. Que tal pensarmos em ações concretas, sustentáveis? Onde é que eu jogo meu lixo? Será que eu reciclo meu lixo? Será que eu separo o lixo que é orgânico do lixo que não é orgânico? Será que eu estou economizando água? Será que eu ainda escovo os dentes com a torneira aberta? Então, são pequenas coisas que parecem que não são muito, mas que fazem a diferença. Então, e quando a gente começa a ter atitudes sustentáveis em relação ao meio ambiente, a gente começa, inclusive, a sentir economia no próprio bolso da gente. E, claro, que o meio ambiente agradece também, né? Muito bem. Lá em Volta Redonda, existe uma lei, a Lei 4354 de 2007, que ela obriga, para as construções novas, a instalação de hidrômetro individualizado para aferir o consumo de água. Então, não só para as edificações residenciais e comerciais, mas também para os condomínios residenciais e comerciais no município de Volta Redonda. Então, todo prédio novo deve ter o seu hidrômetro individualizado. Isso tem implica vários fatores positivos, como a gente vai ver. Agora, será que essa lei tem eficácia social? Eficácia jurídica, só o fato dela estar no mundo jurídico, ela já tem. Mas o que eu quero saber é se ela tem eficácia social. A sociedade leva em conta o que dispõe essa lei? Há fiscalização numa construção nova de que foi colocado hidrômetro individualizado? Isso é uma questão que a gente tem que levar em conta. O município de Volta Redonda também tem um Programa Municipal de Conservação e de Uso Racional da Água. Isso está instituído na Lei 5.170, aqui é 2015, gente, viu? Não é 2025, é 2015. Então, o que dispõe essa lei? Constitui desperdício de água para fins desta lei, lavar calçada com uso contínuo de água. Você que está aí nos ouvindo, nos vendo, me diz se você nunca viu ninguém varrendo a calçada com uma mangueira de água. Ou será que você já fez isso? Pois existe uma lei desde 2015 que proíbe, em Volta Redonda, lavar a calçada com mangueira de água. Porque a gente pensa assim, poxa, mas eu pago pela água, mas a gente não tem que levar em conta só o elemento
econômico. Eu tenho dinheiro, eu pago e eu uso a água. Porque essa água, ela, primeiro, para chegar à nossa torneira, ela passou por um tratamento caro para chegar até a gente. Segundo, que a gente deve levar em conta, a água é um recurso finito. O que significa isso? Significa que ela pode acabar. E a gente já tem, embora o Brasil se orgulhe por deter 13% do manancial de água doce existente no planeta, que é muito, ele já sofre com problema de água. A gente viu há um ano atrás em São Paulo a crise da água. No Rio de Janeiro também, frequentemente, tem que controlar o uso da água. E Volta Redonda ainda tem um agravante, porque Volta Redonda não tem manancial próprio de água. Aí você diz, como não? Tem o Rio Paraíba do Sul. Mas o Rio Paraíba do Sul não é o rio de Volta Redonda. É um rio que perpassa a cidade de Volta Redonda. Porque o Rio Paraíba do Sul é um rio federal. É um rio que começa em São Paulo e termina em Minas Gerais. Então, basicamente, Volta Redonda é abastecida pelo Rio Paraíba do Sul, que, infelizmente, tem sofrido com o quê? Com descarte de resíduos, esgoto in natura, tudo isso vai minando a qualidade da água. Aqui você olha a carinha da Mônica, personagem do Maurício de Souza, olhando para a mãe, revoltada, porque a mãe está lavando a calçada. Quer dizer, a Mônica estudou no colégio, teve educação ambiental. Não faz isso, mamãe, isso não pode. A água não pode ser desperdiçada desse jeito. É um recurso natural, precioso. Muitas pessoas não têm acesso a essa água, mamãe. Pega um balde para lavar essa calçada. Usa a água da máquina de lavar, mamãe. Não faça isso. Então, a carinha é a Mônica falando para a mamãe. E o Cascão olhando indignado. Muito bem. Outro, ainda na lei 5.170, que o número está errado, né, 2015, trata do lavar veículo com uso contínuo de água, também é proibido. Então eu não posso lavar meu carro com... Não, pode, se você adotar sistema de captação de água da chuva, ou se você lavar o carro com um balde. O que se busca aqui é a sustentabilidade dos recursos hídricos, das águas. Então, aqui, ó, olha quanto você gasta de água aqui por segundos para lavar esse carro. Enquanto isso, tem muita gente que não tem água sequer para beber ou para se higienizar. Olha a diferença. Um automóvel recebendo jatos de água tratada para lavar o seu carro, enquanto do outro lado há pessoas que sequer têm acesso ao direito fundamental à água potável. Então, também é da gente pensar, mas eu na minha casa eu pago, sim, você paga, você pode pagar, você paga, mas a água em si, ela tem limites. Então, quando eu economizo água, não estou economizando só para mim, eu estou economizando para o próprio universo. Então, quais seriam, voltando agora para a questão da individualização da aferição de consumo de água, ou seja, com a utilização dos hidrômetros, como é que um condomínio que já existe pode individualizar? Eu posso individualizar um condomínio com hidrômetro para aferição de água? Pode. Claro que vai ter um custo, obviamente, porque você vai ter que fazer toda uma estrutura para poder receber, cada apartamento receber o seu hidrômetro. Mas a gente vai ver que, embora esse seja um investimento, que no primeiro momento é um custo, que dependendo do tamanho do prédio, da estrutura, pode ser oneroso, mas ele vai ter um retorno economicamente para cada morador e também para a questão da preservação dos recursos hídricos. Então, vamos ver.
Quando você tem um hidrômetro individualizado, as pessoas passam a consumir a água de forma mais sustentável, porque elas vão saber diretamente quanto está custando. Quando ele não é individualizado, quando todo condomínio usa o mesmo hidrômetro, aí uma família economiza, outra não economiza, e vem os parentes, vem os amigos, fica todo mundo tomando banho lá, porque quem paga é o condomínio. A cota é dividida de forma igual para todo mundo. Quem economizou, quem não economizou, vai pagar a mesma coisa. Então, quando você individualiza o consumo de água com um hidrômetro, as pessoas passam a consumir a água de forma mais sustentável e de forma mais justa, porque eu só vou pagar a conta de acordo com o que eu consumi de água. Eu não vou pagar a conta dos outros que consumiram, que deixaram a torneira aberta, que ficam debaixo do chuveiro meia hora, uma hora. Outra coisa, fica mais fácil detectar vazamento nas unidades, quando você tem o hidrômetro individualizado. Às vezes o condomínio paga um preço muito alto de água, porque tem, às vezes, um vazamento num apartamento, que ninguém sabe, ou sabe, mas deixa lá a goteira pingando. Não faz ideia. Se você colocar um balde debaixo de uma torneira que fica pingando, mesmo que o pinga-pinga seja lento, você vai ver no final do dia, você tem mais de 10 litros de água, só com aquele pinga-pinga. A cota do condomínio também poderá diminuir, porque como todo mundo vai ter a sua água, a despesa de água do condomínio vai ser bem menor. E se o condomínio ainda tiver sistema de captação de água da chuva, toda a higienização do prédio vai poder ser por meio de captação de água da chuva, ou seja, o condomínio pode chegar a pagar apenas a tarifa básica de água. Olha que beleza! E como eu falei, né, quando você tem a individualização, há mais justiça social e econômica, porque eu só vou pagar aquilo que eu gastei de água. Outra coisa também que o hidrômetro individualizado propicia, é mais difícil a ocorrência de fraudes, porque você tem o teu hidrômetro, que está ali, está próximo na sua caixinha lá, quer dizer, depende de cada prédio, né? Então, isso pode evitar o famoso gato, né? Que é a extensão da água de um imóvel para outro. E pode contribuir também no combate ao não pagamento da água, porque ela já pode vir inserida na cota condominial de cada morador. E sem falar que isso vai servir muito como uma medida de educação ambiental. E no início pode ter alguém que reclame, que ainda não se adaptou, mas com o passar do tempo, quando as pessoas verem que isso são medidas que podem diminuir o custo da água e, por conseguinte, também vai atingir a questão da proteção das águas, as pessoas começam a mudar os seus paradigmas em relação aos usos da água e a sua relação com a natureza, né? Existe a lei federal, ou seja, da União, né, o âmbito federal, que alterou a lei de saneamento básico, que é a lei 11.445. E aí essa lei 13.312, que alterou a lei do saneamento básico, ela determina a obrigatoriedade da medição individualizada do consumo de água nas novas edificações condominiais. Então, isso é uma lei geral, e aí cada estado, cada município adota a sua legislação. A gente viu que Volta Redonda tem. Talvez o que falte em Volta Redonda é a efetividade dessa lei. Muito bem. Então, feita essa contextualização para vocês, a nossa conversa aqui, que eu gostaria que vocês trouxessem as suas dúvidas, abarca 3 círculos, que a gente vai chamar de círculos concêntricos. Seria o aspecto econômico, o aspecto social e o aspecto ambiental.
Então, eu me coloco agora à disposição, peço para a Luísa tirar os slides, e a gente, então, eu fico aberta para que vocês possam perguntar o que vocês acharem necessário. Então, professora, nós já recebemos algumas perguntas aqui no chat, e aí eu vou repassar para você as perguntas dos nossos espectadores. A primeira pergunta foi se a gente tem noção da quantidade de pessoas que habitam aqueles 2 condomínios que você citou no início da nossa live. Ah, muita gente. É uma cidade, realmente. Essa de São Paulo, eu acho que ultrapassa 3.000 pessoas. É muita gente. Por isso que eles chamam assim, é um condomínio cidade dentro da cidade de São Paulo. Esse de Palhoça, em Santa Catarina, também, é muita gente. Então, se a gente consegue transformar um ambiente com tanta gente morando, por que a gente não pode fazer isso num condomínio de casas ou num condomínio vertical? Não é? Com certeza. Uma outra pergunta é se o poder público poderia fomentar as pequenas empresas e empresas de pequeno porte a fazer as instalações desses hidrômetros únicos. Olha, isso vai depender. Ele quer dizer isenção de tributo, uma coisa assim? Deve ser, né? E eu acredito também a própria instalação, de forma a tirar um pouco do peso, não da responsabilidade, mas fazer com que torne mais viável e isso seja um processo mais rápido nos condomínios. O que pode acontecer é uma parceria, né? Público-privada, entre o poder público e a iniciativa privada. E aí, se um condomínio, porque o condomínio, quando ele compra, dependendo do tamanho do condomínio, ele vai ter um desconto só pelo fato dele comprar vários hidrômetros. Mas eu vejo que pode ser, dependendo da capacidade financeira do município, pode haver uma parceria público-privada. Nos casos das cidades como Rio de Janeiro e São Paulo, talvez uma parceria dessas fosse até mais efetiva. Mas aí eu penso que essa parceria do público só seria viável para os condomínios de baixa renda. Porque se for um condomínio com pessoas com poder aquisitivo mais elevado, não vejo razão para você buscar o subsídio do poder público. Deixa o subsídio do poder público para os condomínios de baixa renda, que são pessoas que necessitam de recursos. Sim. Professora Analice, será que não caberia um desconto no IPTU, um desconto progressivo, ou algum outro mecanismo de estímulo? Porque eu acho que, mais do que a questão de capacidade financeira, é a questão de realmente estimular novas práticas. E muito mais também do que exigir novas práticas sem dar nada em troca para os cidadãos, será que não seria interessante alguma política pública que estimulasse novos comportamentos? O que a senhora pensa disso? Nossa, maravilhosa a sua pergunta. Sim, o poder público poderia, pela via do tributo, dar um benefício, um desconto para aquele prédio, por exemplo, aquele condomínio que já foi construído antes da lei que prevê a obrigatoriedade da individualização do hidrômetro, dar um desconto até para que os moradores possam, com esse desconto, poder fazer a sua mudança para o hidrômetro individualizado. Sim, eu acho que seria uma política pública pela via do tributo, natureza extrafiscal, que poderia, sim, ser colocada em pauta. Professora Analice, outra pergunta que eu acho muito interessante é o que é a água cinza? E como a gente pode utilizar a água cinza? Pois é, a água cinza é aquela água que já passou, que antes de ser cinza era uma água que teve uma função nobre, seja para tomar banho, seja para lavar roupa, seja para fazer comida, seja para escovar os dentes, seja para lavar o rosto. Então, essa água, ela, depois dessa primeira função, ela adquire uma nova característica,
que a gente chama de água cinza. E ela é cinza e ela não tem muitos poluentes, graves poluentes. Então, ela pode ainda ter uma outra função sem precisar ser filtrada. Aí seria, por exemplo, a água do chuveiro foi utilizada do banho, água do banho. Você pode utilizar aquela água do banho para limpeza da casa, para limpeza da calçada. Água da máquina de lavar, já sai com a espuminha e toda. Olha essa água, em vez daquela senhora lá, mãe da Mônica, usar a água para a mangueira com água tratada para varrer a calçada, ela poderia utilizar aquela água da máquina de lavar. E tem muitas, nós temos até uma aluna lá em Volta Redonda, na UF, a Sara Vieira, que o pai dela fez na casa deles, colocou um tonel do lado da máquina de lavar, bonitinho lá, então a água sai da máquina de lavar, já toda com espuminha e tudo, e fica ali. E essa água é utilizada para ele lavar a calçada, lavar o quintal, ou seja, você pode dar. Então, a água cinza, em síntese, é aquela água que já teve uma função nobre, originariamente, mas ela não tem poluentes graves e que pode ser utilizada novamente em outras funções, como de higienização de prédio, de calçada, sem que ela precise ser filtrada. Professora, se você me permite, eu só queria complementar sobre a água cinza o seguinte, quando a gente pensa em sustentabilidade, a gente pensa em valores. Normalmente, a gente acredita que os valores agregados são muito altos, mas no caso do uso da água cinza, como você falou, se a gente puder adquirir um tonel e redirecionar a água da máquina para esse tonel e utilizar, como a mãe da Mônica estava fazendo, varrendo a calçada, utilizar essa água cinza nos nossos quintais, o nosso gasto em um tonel de 50 litros de água é R$50. Então, assim, além da gente abaixar um pouco o valor da nossa conta de água, a gente está ajudando o meio ambiente e está contribuindo para a preservação das nossas águas, dos nossos rios, das nossas gerações futuras, sem doer no bolso, né? Nossa, maravilha, exatamente, o aspecto econômico, muito bem realçado por você, sem dúvidas. Além de você estar contribuindo para o meio ambiente melhor, para preservar os recursos hídricos, você ainda está contribuindo para o teu bolso. Você não vai despender dinheiro. Maravilha, é isso mesmo. Então, o teu raciocínio foi perfeito. Espero que as pessoas façam isso em casa. Outra dúvida, professora, é se a gente tem como estimar o custo de instalação de um sistema para captação de água pluvial. Ah, sim, água da chuva, muito bem. É outra medida maravilhosa, que é a captação de água da chuva. Quando você tem, por exemplo, vou citar um exemplo para vocês antes de falar de valores. Em Volta Redonda, o campus da UF, ali no Aterrado, são 3 blocos. Cada bloco em cima tem uma cisterna gigantesca, e a água da chuva é captada para essas três cisternas. E toda a água do descarga de banheiro vem dessa água captada da chuva. A limpeza dos prédios também vem da água captada da chuva. Para quem não sabe, nosso prédio lá, os 3 são bastante sustentáveis. As janelas são feitas de forma que você entra a luminosidade. Nós temos na frente uma mini usina de tratamento de esgoto. Ou seja, o esgoto que sai lá da UF, antes de ir para as usinas de tratamento, ele recebe um tratamento lá. Quem passar pela UF vai ver lá na frente um tonel gigante verde. Ali é uma mini usina de tratamento de esgoto que nós temos lá. Agora, quanto custaria para um prédio, digamos assim, de 10 andares ou uma casa para colocar um sistema de captação de água da chuva? Isso varia muito da estrutura de cada prédio, do número de apartamentos de cada prédio, mas isso varia entre 5 a 10 mil reais. Não é um valor absurdo. Não é um valor absurdo. Se você colocar lá para frente o retorno que isso vai ter em termos de economia,
ele vai para o ralo, esses 10 mil vão para o ralo, junto com a água pluvial que já foi usada, né? Sem contar que isso ajuda a evitar os alagamentos. Professora, já que você falou um pouco sobre a cidade de Volta Redonda, aqui em Volta Redonda existe alguma lei que proteja assim, o uso da água, a forma como a gente utiliza a água? Sim, foi aquela lei que eu mencionei, a Lei 5.170, que ela não só proíbe o uso contínuo de água, de lavagem de água nas calçadas, nos carros, e aí, se uma pessoa, o cidadão passa e vê que está sendo usado de forma desarrazoada a água, como lavando a calçada, pode denunciar nos órgãos competentes, no caso, na SAAI, em Volta Redonda, no Ministério Público. Professora, uma outra pergunta é a seguinte: quais são as vantagens no condomínio? A gente falou um pouco sobre a água, mas no tocante das outras formas de sustentabilidade, qual seria as vantagens para um condomínio realizar a coleta seletiva? Nossa, seriam muitas as vantagens. O meio ambiente agradece, né? Porque a gente tem hoje ainda não foi implementado, espera-se que até 2030 nós não tenhamos mais lixões no Brasil. Já a política de resíduos sólidos completa 10 anos esse ano, e em setembro agora, nesse mês, e nós ainda não acabamos com os lixões. Quem não vive perto de um lixão não sabe o que é viver perto de um lixão. Agora, a gente não pode pensar só na gente que não mora perto de um lixão. O lixão, ele faz um mal terrível para a saúde e para a dignidade da vida das pessoas que moram perto. Sem falar que o dano que causa ao meio ambiente. As águas subterrâneas, os lençóis freáticos, porque há muito tipo de poluente ali que penetra no solo e que pode atingir as águas. Então, você tendo um sistema decente, digno, de tratamento de resíduos, porque qual é a diferença do lixo e do resíduo? Lixo é aquilo que não tem nenhuma função. Então, ele vai para um aterro sanitário. O resíduo é aquele descarte que pode ter uma outra função, que é a reciclagem. No Brasil, infelizmente, o lixo e o resíduo, em seu sentido lato, ainda é um problema. Enquanto na Alemanha, em outros países, na Bélgica, na Suécia, o lixo é uma fonte de renda. Na Alemanha, apenas 2% do lixo vai para o aterro sanitário. O resto vira energia para a cidade. Para muitas cidades de lá. Então, o que a gente precisa, e aí entra a questão, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que ela tem uma importância, e o que nós podemos fazer? O que cada um que mora num condomínio pode fazer? Bom, ou tentar com o síndico criar dentro do condomínio um programa de reciclagem. Então, tudo que é pilha, bota ali. Uma coisa que causa muito dano ao meio ambiente, aquela esponja que a gente lava a louça, que a gente esfrega de um lado é lisinha e do outro lado tem para lavar a panela, sabe? Aquilo ali é feito de poliuretano. Ela vai para o meio ambiente, fica anos ali no meio ambiente, quando não entope em canos e tal. Então, por que não criar dentro do condomínio um programa de sustentabilidade? Vamos separar os resíduos. Pilha para cá, plástico para cá, vidro para cá, e faz um acordo com as cooperativas de reciclagem. Uhum. Todo mundo vai ganhar.
condomínio vai ganhar, o meio ambiente vai ganhar, e as cooperativas de resíduos sólidos vão ganhar também. Então, é muito importante a gente pensar nisso, porque a pilha, inclusive, ela tem um poluente danoso para a saúde. Então, se você descarta a pilha de qualquer maneira no meio ambiente, você vai causar muito dano ao meio ambiente, à saúde do e no planeta. Então, é muito importante. Eu acho que essa ideia de procurar o síndico, procurar os demais condôminos, para que dentro do condomínio seja criado um programa de reciclagem e de sustentabilidade no geral, além da gente estar auxiliando, eu acho que majoritariamente o meio ambiente, contribuindo para a redução da poluição no geral, a gente também está contribuindo para a saúde do condomínio, participação e interação entre os condôminos, que, via de regra, o condomínio é um lugar onde a gente tem muitos atritos, que a gente tem muitos conflitos, muitas polêmicas, e além disso, viabilizar esse projeto de reciclagem dentro do condomínio, ele abarca também aquela tríade que você tinha comentado, o econômico, o social e o meio ambiente. A partir do momento que a gente consegue separar os materiais do condomínio, os resíduos que são gerados pelos condôminos, a gente consegue separar os materiais recicláveis, como as garrafas PETs, as latas de alumínio, os papelões, que em contato com uma cooperativa podem ser vendidos ou podem ser, e essa verba que for ganhada, esse dinheiro que for obtido com essa venda pode ser utilizado para abater as despesas de todos os condôminos. Por exemplo, os nossos materiais orgânicos podem ser utilizados num processo de compostagem para adubar as plantas dos condomínios, deixar os jardins mais bonitos, utilizados nas plantas de cada unidade autônoma, né, de cada dono dentro do seu apartamento, cuidar da sua planta. E uma iniciativa que eu acho bem legal, e aqui na região sul-fluminense foi um costume, é um costume ainda, é que a gente possa separar o nosso óleo de cozinha, que é muito danoso ao meio ambiente. Que comumente as pessoas, depois de utilizar o óleo de soja, derramam ele na pia, derramam ele para entrar em contato direto com a natureza. E, assim, se a gente conseguir juntar o nosso óleo de cozinha e reunir, entregar para uma pessoa que tem experiência com isso, a gente consegue fazer sabão. E o sabão pode ser utilizado para a limpeza do próprio condomínio, e aí com isso a gente só estimula que o convívio dentro do condomínio fique cada vez melhor. E, na verdade, é exatamente isso, né? Esse projeto comum reforça o vínculo entre os moradores, traz uma ideia de gestão participativa, uma ideia de um projeto comum em que as pessoas colaboram entre si e contribui para tirar essa ideia de animosidade também, que muitas vezes surge entre os vizinhos, brigas por conta de barulhos, ruídos e várias outras situações que às vezes se colocam. E sobre isso aqui também temos algumas considerações muito interessantes. O Maurício Mosqueira colocou aqui que o poder público, além dos incentivos também, teria que se preocupar com combater a favelização das cidades. Ele fala isso porque ele mora no Rio de Janeiro, na Ilha do Governador, e todos os dias vê que a situação vai se deteriorando. É um lugar muito bonito, que tinha uma praia que era, inclusive, limpa e hoje é bastante suja. Então, ele disse que todos os dias vai vendo a degradação contínua da natureza. E o poder público poderia também se preocupar, não só com incentivos, mas também com práticas mais concretas. E aí eu faço um adendo, né? Muitas vezes as pessoas querem fazer a coleta seletiva e na cidade não tem nenhum tipo de incentivo. Então, você faz no seu condomínio, mas depois a cidade não tem um programa de coleta seletiva e, no final das contas, vai acontecer que você faz a sua parte, mas o seu saco seletivo vai parar em meio aos outros. Então, as pessoas ficam desestimuladas dessa participação, né? E a Patrícia coloca aqui também uma outra situação, que eu vou passar para a professora Analice também responder, que é interessante se esses
lançamentos, vamos dizer assim, de programas para o público de baixa renda que o governo tem feito, o governo federal, mas também o municipal e o estadual, tivessem construções sustentáveis, é isso que ela está falando, para trazer para as pessoas de baixa renda situações mais confortáveis também, já educando essa população, ou seja, elas já entrariam nesses lugares com toda uma estrutura preparada e seriam também ensinadas a manter essa estrutura. O que você acha, professora Analice, sobre essa ideia de condomínios sustentáveis para a população de baixa renda? Olha, professora Patrícia, também quero agradecer as perguntas dos nossos espectadores, muito relevantes, começando pela questão, até chegar na sua pergunta, o Maurício, né, da Ilha do Governador, não é? Então, Maurício, é o seguinte, infelizmente, o problema habitacional no Brasil vem de séculos já. Lá no início do século XIX, inclusive, nós já sofrimos com a crise habitacional no Brasil, porque no início o Estado brasileiro ele não via a moradia como uma atividade de interesse público. Então, só depois, quando começaram os problemas de doença envolvendo saúde pública, é que o Estado começou, então, a olhar para a questão da moradia. Então, o déficit habitacional do Brasil, ele vem já de longa data. Todos nós, independente do poder aquisitivo da pessoa, merece uma moradia digna. As favelas, infelizmente, as comunidades, elas, com certeza, as pessoas que moram lá gostariam de ter uma casa melhor, com água, esgoto, tratamento de esgoto, rodovias asfaltadas, como todo mundo merece. Agora, a gente também tem que olhar para o lado econômico, nem todo mundo pode estar num lugar... Agora, todo mundo merece ter sistema de saneamento básico. Então, eu não acho que o problema esteja na favela ou em áreas mais pobres. O problema é generalizado. Enquanto nós não tivermos política pública de acesso ao saneamento básico para todos, nós vamos nos deparar com problemas como a professora Patrícia mencionou, o que adianta eu fazer a minha coleta seletiva em casa, se depois eu boto o lixo para o lado de fora da porta e ele vai todos vão para o mesmo lugar, ou para o aterro sanitário ou para o lixão. Então, nós temos que dar um passo atrás. A palavra saneamento básico, o básico ali não é à toa que está ali. É básico mesmo, tem que vir antes de tudo. E como é que você vai pensar onde essas pessoas moram? Não passa caminhão de lixo, você quer que as pessoas botem o lixo aonde? Deixem dentro de casa? As pessoas não têm esgotamento sanitário, como é que elas vão fazer? Ou tem uma fossa séptica, ou às vezes nem tem um riacho, o esgoto desce in natura para esse riacho. Então, a gente tem que pensar, a questão do saneamento básico não pode mais ser questão de governo, ela tem que ser questão de Estado. E ela tem que ser inclusiva, ela tem que ser para todos. Não sei se eu me fiz clara. Sim, professora, a resposta foi muito clara, até porque essa questão ambiental, como a senhora mesmo disse, está muito ligada também à questão da moradia e do planejamento urbano. A questão toda no Brasil acabou sendo piorada com o êxodo rural, com essa questão da saída das pessoas do campo para a cidade, explosão demográfica, sem nenhum planejamento. Então, a gente já tem uma tradição de não planejar nada, de políticas públicas inconstantes, que mudam ao sabor dos políticos que estão no poder. Só para vocês terem uma ideia, não tem muito a ver com a situação, mas quando a gente fala de Código Civil, a gente tem um Código Civil hoje. Mas há tempos atrás, vários projetos foram encomendados para várias comissões. Aí, quando mudava o governo, mudava aquela pessoa que fazia o projeto. Então, por exemplo, uma pessoa passou anos estudando, fazia um projeto, veio outro governo, não, agora não quero mais essa pessoa aqui não, vamos contratar outra. Então, não tem uma constância.
Eu citei essa questão para que vocês entendam que, nas políticas públicas, nós não temos uma constância. Cada governante que entra tem a sua própria ideia sobre várias coisas e tem muito mais na mente a ideia de criar o seu legado e apagar o legado daquele que lhe foi anterior, independentemente das coisas boas que ele fez. Então, é algo que a gente também tem que pensar, né? Existem valores, valores públicos, existe o bem público, essa questão de bem comum. Então, essas políticas públicas, elas estão acima dos governantes, estão acima dos políticos, né? E como também alguém colocou aqui no chat, acho que foi o Fran Du, ele falou que a mobilização de baixo para cima é mais eficaz do que a de cima para baixo. É exatamente isso. Às vezes, nós pensamos que aquilo que vamos fazer é muito pequeno, muito pouco, mas é ali aquela realidade em que eu vivo. Eu só posso mudar de modo mais efetivo aquela realidade. O meu condomínio, então posso falar com o meu vizinho, posso conversar com aquela minha vizinha que lava a calçada todos os dias, tentando explicar, olha, se você comprar um tonel, você vai economizar água. Aí ela vai falar, não, custa R$50. Aí você fala, não, pega o balde. Você já tem balde, enche o balde. Não, mas vai sujar. Coloca um paninho, coloca um plástico e usa. Então, usar um pouco também dos recursos que a gente tem para poder fazer a diferença, porque senão fica tudo num plano muito alto, né? No plano da ONU, da OMS, objetivos sustentáveis, mas eu não faço nada. Aí vai ficar meio difícil ter algum tipo de mudança, né? Com certeza, exatamente isso. Eu gostei da colocação dessa pessoa que você falou agora. Realmente, às vezes a gente fica esperando que as mudanças venham sempre lá de cima, sempre do governo, sempre do governo. Quando no condomínio, por exemplo, condomínio, seja de casas ou edifício, você pode pensar coletivamente. É claro que são duas coisas distintas. Uma coisa é a gente pensar numa transformação de baixo para cima de um condomínio. Outra coisa são as comunidades carentes que às vezes não tem nem o que comer. Como agora, por exemplo, com a pandemia. Muita gente não tem água para lavar as mãos. Como é que vai conseguir seguir os protocolos? Então, são duas situações diferentes. Uma coisa são as pessoas que moram em comunidades carentes, elas realmente precisam de ações que venham de cima, do Estado. Agora, em condomínios privados, realmente, eu concordo com ele, não precisa ficar esperando o Estado. E como você mesmo disse, professora Patrícia, políticas assim, realizadas pelos próprios moradores, podem aproximar mais os moradores. Essa questão do óleo, quanto se cada condomínio o que usa de óleo de cozinha, o que a Luísa falou, dependendo do tamanho do condomínio, você pode criar uma usina para fazer sabão. Mas precisa ter know-how. Vai numa universidade pública. Lá na UF nós temos a engenharia, os professores da engenharia que podem auxiliar nesse sentido, desenvolver um projeto para fabricar sabão com aquele óleo. Quer dizer, as universidades elas estão ali para servir a população, não é só para formar alunos. Exatamente. E o nosso projeto tem esse objetivo: ser um serviço à população, prestar informações jurídicas relevantes à população através de uma linguagem clara, fácil, acessível, como a professora Ana Alice fez hoje. Caminhar para o nosso encerramento, e antes de passar a palavra à Luísa Índio, eu gostaria de agradecer aqui as presenças do professor Marcos Wagner dos Seixas, que é o nosso chefe de departamento lá na UF. Muito obrigada, Marcos, pela presença, sempre participativo. E também do professor Pedro Pedro, professor também de Direito Ambiental, parceiro da professora Ana Alice, no grupo de pesquisa GEMAD, sobre meio ambiente. Então, quem quiser conhecer mais esse grupo, que é muito atuante em Volta Redonda, organiza congressos maravilhosos, pode buscar o grupo no Facebook, GEMAD. Tem no Facebook, né, Ana Alice? Tem Instagram também? Tem Instagram também. GEMAD. E aí vocês podem seguir lá o grupo, a professora Annalise, eles têm um seminário anual também sobre meio ambiente, em que são publicados trabalhos
tem vários debates, podem começar a seguir esse grupo, porque eles têm muito a nos ensinar. Tá? Eu vou passar a palavra para a Luísa, ela vai falar um pouquinho sobre o nosso próximo encontro, que será daqui a 15 dias também, e vai dar uma certa continuidade ao encontro de hoje. Com a palavra, Luísa, então, vamos lá. Nossa anfitriã, que atuou brilhantemente hoje. Com certeza. Obrigada, professoras. Bom, inicialmente eu queria agradecer a todos pela participação, por conhecerem o nosso projeto. O nosso projeto vai ter encontros quinzenais. Nosso próximo encontro está marcado para o dia 30 de setembro. E como nós acreditamos que esse tema de condomínios é muito relevante, no nosso próximo encontro, eu e a Elza de Paula, que é uma aluna formada já pela universidade, vamos falar um pouco sobre os direitos e deveres dos condôminos durante a pandemia. Eu queria convidar vocês para que acompanhassem o nosso grupo nas redes sociais. Lá nós postaremos mais informações, a nova data e horário da nossa próxima live. E agradecer também a presença da professora Analice, nossa convidada nesse encontro de hoje, a professora Patrícia, que é a professora orientadora desse projeto, e a todo o público. A gente espera vocês dia 30 de setembro. Até lá, pessoal. Obrigada, gente. Obrigada, um abraço a todos. Tchau. Obrigada.